Queridos, convido você a abrir comigo no segundo livro de Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler de 1 a 13. O texto que está sendo projetado, ele foi projetado não na NVI. E eu vou já explicar o porquê. A NVI é uma tradução que eu gosto muito. Ela simplifica a compreensão e é uma boa tradução. Porém, nesse texto, ela usa uma palavra para bondade que eu não concordo muito com a tradução. Quem sou eu, mas eu me arrisco a dizer que eu prefiro a RA nesse ponto. No versículo de número 9, diz que eu use de bondade. Na NVI está de lealdade, eu prefiro bondade. Depois explicarei o porquê. Então, desta vez, eu vou usar a RA, Revista e Atualizada. Então, você pode acompanhar comigo, lendo a sua Bíblia na NVI. Você vai ver que tem poucas diferenças, só esta palavra que eu destaquei. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está ele? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele respondeu: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda ao seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Senhor, esclarece esse texto, ensina-nos por meio dele. Faz uma obra, Pai, em nossos corações nessa noite, para que nos vejamos da forma correta como filhos do Senhor, e dá-nos a compreensão, Pai, para usar sempre da Tua bondade. Essa é a oração que nós fazemos. Em nome de Jesus. Amém. A grande obra de Deus em nós é tratar a nossa natureza.
Apesar de termos passado por conversão, de Deus ter feito uma obra em nós, diariamente nós somos chamados a dar lugar à vitória do Espírito Santo sobre a nossa carne. Romanos capítulo 8, Gálatas capítulo 4 e capítulo 5 vão falar desta luta, desse conflito interno do nosso coração. Nós temos propensão mais ao mal do que ao bem. Nós lutamos muitas vezes para fazer a escolha certa. No nosso coração há sempre aquela tendência ao erro, ao mal feito. Por isso que é uma luta diária. Deixar o Espírito Santo controlar o nosso ser é uma luta diária. Mas é muito importante que assim seja feito. Essa luta tem que ser travada diariamente para que o bem vença. Para que a nossa tendência ao mal seja sufocada. Paulo vai dizer, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A nossa natureza terrena conflitua-se com a natureza espiritual que Deus está formando em nós, nos fazendo ser nova criatura. E eu falo isso por quê? Davi passou anos fugindo de Saul, o rei antecessor a ele. Um rei que quis muito mal e patrocinou o mal. Ele era como se fosse um animal em fuga sendo perseguido em uma caça. Muitos dos salmos de Davi refletem e contam esta história de como ele foi caça do rei Saul por anos. Esse homem poderia muito bem ainda ter no coração mágoa, rancor. Poderia ter raiz de amargura com ele e com seus familiares. E olha que coisa interessante, um belo dia, aparentemente do nada, porque Deus trabalha assim. Davi acorda e no coração dele havia um desejo de querer honrar, saudar alguma coisa. E ele faz uma pergunta aos seus serviçais, por acaso, existe ainda algum descendente da casa de Saul? E ninguém sabe dizer, por isso que chamam Ziba, que era o antigo servo de Saul, quando Saul era vivo, que cuidava das terras e dos bens de Saul. E Ziba, com muito receio, diz, existe um. E por que com receio? Porque se Davi estivesse com algum estratagema, como Herodes fez com os magos, para saber onde havia nascido o rei dos judeus, se ele tivesse feito aquela pergunta para mandar matar o último descendente de Saul, seria fácil descobrir, fácil executar um plano maligno. Mas Ziba diz, eu sei de um, confiando que Davi não queria o mal. E aqui eu vejo Davi um vitorioso não só de batalhas, mas um vitorioso no coração. Quantas vezes nós precisamos parar, pensar, orar e ver quantas pessoas estão aprisionadas em nossos corações porque elas estão presas porque são, por nós, tidas por devedoras. Os nossos corações querem mal, querem sangue, querem ver sofrimento. Davi não. E eu quero convidar você a olhar o texto bíblico, porque Davi, quando faz a pergunta para os seus serviçais, ele diz assim, alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele. No versículo de número 3, Davi, quando encontra Ziba, diz assim, para que eu use da bondade de Deus para com ele. Até os nossos atos de bondade são corrompidos pela nossa pecaminosidade. Mateus capítulo 7, Jesus falando às pessoas que estavam ouvindo o sermão da montanha, ele diz assim, vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Mesmo que a maldade exista em nós, nós sabemos fazer um ato de bondade. Mesmo o ato de bondade tem ainda o risco de ser contaminado pela maldade que há no nosso coração.
Por isso que ele diz, eu quero fazer a bondade de Deus, eu quero que Deus, através de mim, faça a bondade para outros. Não é a sua bondade, é aprender com a bondade de Deus. É pedir que os atributos de Deus, o que Deus é, seja impresso em nosso ser, em nosso caráter. Como é que Deus é bom? Deus é bom sendo generoso demais. E eu fiz aqui, olhando para a Bíblia, algumas visitações a alguns textos. Salmo 136, por exemplo. Há sempre uma afirmação e uma resposta única, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E Ele libertou o povo do Egito, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Cada sentença e afirmação é acompanhada com a sentença maravilhosa que diz que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Davi no Salmo 23 vai dizer que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E note que a bondade antecede a misericórdia, porque Deus é bom, que Ele tem atos de misericórdia para conosco. Bondade e fidelidade certamente me seguirão todos os dias, sempre a bondade precedendo. Irmãos, quem um dia se deparou com a bondade de Deus, esse atributo do ser, do caráter de Deus, Deus é bom. Isso implica dizer que não há malignidade no coração de Deus. A Bíblia fala do maligno, não se referindo a Deus, mas falando do diabo. Esse é um título, esse é o nome do diabo. Maligno, espírito maligno. O mal está sempre sendo engendrado no coração do diabo. O bem sempre estará sendo engendrado no coração de Deus. Quando você não entender os caminhos de Deus, os propósitos de Deus, os feitos de Deus, diga, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom. E porque Deus é bom, Ele nos encaminha ao arrependimento. Paulo fala isso no capítulo 2 de Romanos. O que é que Davi quer fazer com o último descendente de Saul, que poderia requerer o direito de ser rei de Israel no lugar de Saul? Ele, na verdade, queria usar da bondade de Deus. Não queria vingança, não queria reparação, queria ser generoso. E assim foi, irmãos. É impressionante como Davi, ele vai tomar 3 decisões, daqui a pouco eu vou falar dessas 3 decisões. Mas é impressionante o que acontece quando Davi e Mefibosete se encontram. Esse homem vivia na periferia com medo de ser descoberto. Não morava com Ziba, que era servo de Saul, seu avô. Morava na casa de um homem chamado Maqui, em Lodebar. Lodebar. Em hebraico, Ló é não. Quem é sim. Você sabe o que significa Lodebar? Não pasto. Você morar numa terra que não tem pasto. Que não tem pasto, não tem lavoura, não tem animal. Era no fim do mundo. Era um homem que vivia proscrito, distante de tudo, com medo de tudo. Um homem que desenvolveu a respeito de si um conceito, uma visão equivocada, deprimente. E Davi o manda chamar de Lodebar. Esse é o ato. Davi se parece muito com Deus. Ele que dá o passo e vai atrás. Ele que nos tira da periferia, da sombra das trevas e morte e nos traz para perto. O ato da salvação não foi a nossa fé, o ato da salvação foi a ação do Espírito Santo nos mostrando a nossa miséria e nos fazendo ter sede de Deus. Depois é que você creu, mas sempre Deus dá o primeiro passo. Sempre Deus vai ao nosso encontro. E quando eles se encontram, Davi pergunta, você é Mefibosete? Ele diz, seu servo. Ele se prostra, e eu imagino que se passava na cabeça de Mefibosete o medo, o que é que vai acontecer comigo? Esse homem me descobriu,
meu fim chegou. E Davi então faz algo que demonstra a bondade de Deus sendo feita por meio dele. Quando, qual dia, qual momento que nós vamos permitir que a bondade de Deus passe por nós e nós sejamos o canal da bondade de Deus na vida de pessoas que poderíamos odiar, desejar mal ou até mesmo querer fazer mal. Quem sabe essa palavra hoje é para você domar a índole do seu coração, que tem dado mais espaço ao ódio, ao rancor, à fúria, o desejo de vingança, do que a bondade de Deus. Eles se encontram finalmente. Versículo 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrou-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele respondeu: eis aqui teu servo. Ele estava dizendo, em outras palavras: eu não quero tomar o trono, eu não estou aqui reivindicando o trono. E Davi, no versículo 7, diz: então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai. E eu creio nas verdades aqui, de cada palavra de Davi. Tanto é que Davi, ele vai tomar 3 atitudes. Ele diz: te restituirei todas as terras de Saul teu pai. Segundo, e tu comerás para sempre a minha mesa. Terceiro, comeu Mefibosete a mesa de Davi como um dos filhos do rei, o tornou filho do rei. Mas eu quero trabalhar um pouco mais à frente. Eu quero agora olhar com vocês para a resposta de Mefibosete ao ato generoso, bondoso de Davi, de restituir suas terras, de lhe dar honra, de fazê-lo e tratá-lo como filho do rei. E tem pessoas que têm essas mesmas dificuldades, dadas situações e circunstâncias. Depois de ouvir tanta graça, tanto amor, tanta misericórdia, diluída em palavras, Mefibosete responde no versículo 8, então se inclinou e lhe disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? O que atrapalha muitas vezes é a visão que nós temos de nós mesmos, irmãos. A visão que nós temos de nós mesmos atrapalha a nossa comunhão com Deus, atrapalha os nossos relacionamentos com os irmãos, atrapalha de receber bênçãos e até mesmo de acreditar em nós mesmos. Acreditar no amor de Deus é um passo fundamental na vida cristã. De saber que é amado apesar de não merecer ser amado, apesar das nossas imperfeições e defeitos rotineiros que muitas vezes aparecem na nossa trajetória. E muitos deles nós pensávamos que havia vencido. E nós ficamos olhando para Deus com certas desconfianças, porque achamos que Deus ele vai agir mais com justiça e ira do que com bondade. Eu sou um cão morto. Hoje em dia, ser cão é coisa boa. Porque você vai para o pet shop, faz suas unhas, passam um pelo, cortam, você come a melhor ração, dorme na cama com sua dona ou seu dono, a depender da situação e do seu dono. Você tem tudo do bem e do melhor, recebe mais carinho do que o marido dela, ou vice-versa. Então ser cão é bom demais nos tempos atuais, porém aqui não. Cão não era animal de estimação. Cão era para comer restos. E veja que a visão de Mefibosete a respeito de si era tão trágica que ele não se via apenas como um cão, ele se via como um cão morto. Olha o acréscimo. Se não bastasse se ver como um animal indigno, ele se via como um cão morto, em estado de putrefação.
Era alguém que não se via em condição de ser amado, de receber bênção, porque ele era o pior dos piores. Para julgar alguém, guarde essa frase, para julgar alguém, você precisa conhecer a história dessa pessoa. Às vezes a gente julga as pessoas por um ato que ela comete ou cometeu. Mas você precisa conhecer a história da pessoa. Esse homem chamado Mefibosete, quando tinha 5 anos, no dia da morte do seu pai e do seu avô, o pai e o avô morreram no mesmo dia. Pegaram essa criança às pressas, essa criança caiu, não sei de que altura, se é a altura de um camelo ou de um jegue, de um cavalo, não sei. Caiu, quebrou 2 pés, fratura exposta, e não tinha médico ortopedista para botar no lugar. Ele cresceu aleijado. Um homem que estava fugindo, cresceu fugindo por ser neto de Saul. Tinha que lidar com as suas imperfeições, suas feiuras físicas, e ali desenvolveu um quadro depressivo, baixa estima, não lhe conferia valor próprio. Quantos de nós somos assim? O nosso passado vai sedimentando os nossos traumas, a nossa história fica amarga, mas tem um dia, bendito seja esse dia, que nós somos convidados à sala do Rei Jesus. E ali, Ele não olha para os nossos pés, Ele não vai olhar para os nossos defeitos, Ele não vai olhar para o que nós éramos, Ele vai olhar agora para o que nós somos. Se antes ele era filho de Jonatas e de Saul, agora Davi diz, você vai ser tratado como um filho meu. Você vai comer todos os dias a minha mesa. Hoje nós vamos participar da mesa do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta. Quem que é digno de participar da mesa do Senhor? Ninguém. Ninguém é digno. Se você não é chamado por graça a participar dessa mesa, ninguém é digno de participar dessa mesa. A coisa mais linda dessa história, irmãos, é que esse homem é chamado dos 100 pastos e passa a viver em Jerusalém comendo a mesa do rei, sendo tratado como um filho do rei. Foi isso que aconteceu com a gente. A gente vivia sem pasto. E sabe o que é viver sem pasto? Não pasto, é viver sem pastor. Se você ler o Salmo 23, você vai descobrir que o Salmo 23, o papel do pastor Deus, do pastor Jesus, é de nos conduzir para os pastos verdejantes e as águas de descanso. Ele vivia lá num Lodebar, sem pasto. Mas quando ele foi resgatado, ele foi levado para a mesa. Ele sentava, e o texto termina no versículo 3. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Continuou coxo, mas agora ele era filho do rei. E quando ele sentava àquela mesa, ninguém olhava para os seus pés, porque todos olhavam para a dignidade que estava sobre ele. Às vezes nós olhamos para o que nós éramos e nos entristecemos muito. Mas quando nós olhamos para o que Deus fez em nós, nos perdoando os nossos muitos pecados, nos aceitando como nós éramos e nos fazendo assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nos convidando a participar da mesa do Senhor. Nós descobrimos que nós não somos um cão morto. Nós somos um filho amado. Você não é um cão morto. Você não pode se ver como um cão morto. Se você creu em Jesus e aceitou o perdão dele, e se ele, sobretudo, te aceitou como você é, você não tem razão e motivo para discordar do amor de Deus. Você precisa acreditar que ele te ama.
e não olhar para os seus pés tortos, e sim olhar para o amor de Deus. Diz a Bíblia que Davi usou de 3 atos de bondade. Primeiro, de restituição. Deu de volta o que era dele. Sabe o que Satanás fez conosco quando nos tirou a vida em Adão? Nos tirou da comunhão com Deus, das bênçãos de Deus, do relacionamento com o Pai, de comunhão, das bênçãos celestiais. Sabe o que Jesus fez quando nos aceitou de volta, quando nos restituiu as bênçãos que estão retidas nos lugares celestiais? Ele nos deu novamente as bênçãos que, por direito, por meio de Cristo Jesus, já que a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, Ele nos deu de volta. Diz também que Ele nos deu provisão. O pão nosso de cada dia Ele tem nos dado. A força que precisamos para continuar diariamente Ele tem nos dado. O perdão para tratar das questões emocionais e espirituais Ele tem nos dado. Amigos, parceiros de jornada, irmãos de fé, irmãos de verdade, Ele tem nos dado. Isso é provisão. Você vai sentar à mesa, você vai ser servido. E Ele nos deu honra. Eu tenho dito aqui já há um tempo que o nosso valor não está naquilo que a gente fez, faz, os títulos que conseguimos. O nosso valor está no preço que Deus pagou por nós. Se você se acha um cão morto, saiba que você não foi comprado com ouro e prata, mas foi comprado pelo sangue precioso do Cordeiro. Aí você vai descobrir o valor que você tem. Você não foi comprado com ouro e prata. Você foi comprado com o precioso sangue do Cordeiro de Deus. Portanto, você não tem motivo para se achar menor do que ninguém. Também não tem motivo de se achar maior do que alguém que está do seu lado. É essa posição de filho que sempre deixa Deus ser o primeiro e que nos coloca nessa condição confortável de amar sem medo de ser renegado, de amar sabendo que é amado, sabendo que como filho pode errar e terá sempre ou a correção do pai ou o apoio do pai. A minha oração nessa noite é que possamos nos aproximar da ceia, da mesa do Senhor, entendendo que o nosso destino é estar sempre à mesa do Senhor. Nós não podemos mais voltar para Lodebar, não pasto. De lá você já veio. De lá você já veio. Nós vamos convidá-lo a participar da ceia do Senhor. E quando você comer pão, beber o cálice, você vai agradecer por não ser um cão morto. Você vai agradecer por ser filho e por comer à mesa do rei. Ele te chama a comer à mesa do rei.